Segunda aula ao vivo do curso de trauma e dentes e tecidos. Já teve o primeiro, que já está disponível online, o segundo também, quem não conseguir ver, vai estar gravado. Segunda coisa bem importante, várias pessoas estão nos procurando, perguntando se tem uma nova edição desse curso. Nós estamos programando, se tudo der certo, no segundo semestre, ter uma segunda edição. A mesma forma, nós vamos abrir uma turma, deixar um tempo aberto as inscrições, as pessoas vão se inscrever e vão ter um prazo de 3 meses para assistir o curso. Então, se você gostou, ou se tem algum amigo interessado, nós vamos divulgar isso no Instagram, como a gente fez da outra vez. E também, se alguém tiver interessado, pode mandar um e-mail, contato@academiadodontologia.com.br, e daí a gente pode avisar vocês desse contato que já está disponível, o link, né, para adquirir o curso, e daí você não perde caso esteja interessado. Se você quiser divulgar para seus amigos, comentar que gostou, a gente agradece. A gente está trabalhando com bastante carinho para que realmente funcione e fique legal para todo mundo, certo? Como a gente prometeu... Deu tudo certo, acho que o pessoal agora está dizendo que está tudo certo. Ai, que bom que está tudo certo, obrigada. Conforme a gente prometeu, nós vamos fazer depois, gerar o programinho, o sorteio, que vai ser a caneca, vocês lembram? Caneca, quem fez a inscrição. A lâmina com um dente, né, para que vocês possam explicar para os pacientes de vocês. E também o material de apoio impresso, que vocês têm disponível online, mas nem todo mundo imprime. Então, nossa ideia é mandar a apostilinha toda encadernada e com todo o roteiro impresso, para que vocês possam ter, porque vocês podem assistir aulas várias vezes, certo? Então, quem não assistiu vai receber, quem assistiu e quer, sei lá, rever os melhores momentos, digamos assim, rever alguma aula, tem material de apoio para fazer as anotações, certo? Posso começar, então? Com as primeiras perguntas, vamos lá? Para não atrasar vocês, para botar o filho na cama, jantar, né? Para a gente não terminar muito tarde. Amanhã tem consultório, agenda cheia de todo mundo. Vamos lá, primeira pergunta. Responde a pergunta da Dani, se precisa. Então, vamos lá. Pergunta da Dani. A Dani me mandou a seguinte pergunta. Que ela recebeu um paciente no consultório, fez uma radiografia, certo? Após 15 dias e não tinha nenhuma alteração. Não tinha abscesso, não tinha fístula, não tinha excesso de mobilidade. E depois, se eu não me engano, 30 dias, ela refez a radiografia e disse que tinha uma reabsorção. Perguntei que tipo de reabsorção seria. Ela disse que era uma reabsorção externa. Voltei a perguntar, uma reabsorção externa inflamatória ou por substituição? Agora vamos lembrar, né? Temos reabsorção interna, que começa internamente e vai aumentando esse espaço do canal, tanto na câmara pulpar quanto no canal radicular. Só que no caso da pergunta, é uma reabsorção externa, isto é, do ligamento periodontal reabsorvendo a raiz. Aí ela me informou que era uma reabsorção inflamatória. Então vamos lembrar que a reabsorção inflamatória, ela vai ter associado uma imagem radiolúcida, tanto com perda óssea quanto com perda de raiz. Isso pode ser pontual, pode ser mais no ápice, etc. A reabsorção inflamatória, ela está associada à necrose do tecido pulpar. Então, o tecido pulpar necrosou. Se eu tenho necrose, eu preciso tratar. Aí eu vou ver se a indicação é de endo ou de exo, mas eu não posso deixar um tecido necrosado no interior do canal do dente tecido sem tratamento. Caso a reabsorção, né, fosse por substituição, isto é, eu não teria associado nenhum tipo de lesão, né, não tem áreas radiolúcidas em torno nem da raiz nem do osso, e sim uma substituição por tecido ósseo, então eu vejo uma reabsorção da raiz, mas uma neoformação de tecido ósseo. Isso fica bem característico, porque não tem uma imagem radiolúcida associada. Então, nesses casos, eu não preciso fazer endodontia e nem fazer uma exodontia, eu posso só acompanhar o caso. Então, é muito importante, uma vez que a gente identifique uma reabsorção, eu preciso identificar o tipo de reabsorção, porque ela vai definir no meu tratamento. Se é uma endo, né, exo, né, um tratamento um pouco mais radical, ou se seria um tratamento de acompanhamento clínico e radiográfico. Nesse caso, se é uma reabsorção inflamatória, sugere necrose, então eu preciso fazer algum tipo de intervenção,
seja endo ou seja exo. Ô Dani, se ainda ficou alguma dúvida, tu pode remandar a pergunta, tá? Que eu continuo respondendo, certo? O que mais? A gente tem essa outra perguntinha aqui. Pode falar. Que eu vou lendo aqui em voz alta. A Ju lê, e daí eu refaço a pergunta para vocês. Uma radiografia, se pode tirar aquele fragmento. Ah, tá. Então tá, lembrei qual era a pergunta. Então, assim, ó. Deixa eu pegar um materialzinho aqui de apoio, que eu acho que vai ficar melhor a explicação. Então, a pergunta é a seguinte. No caso de fratura radicular, então, por exemplo, eu tenho um dente aqui, certo? Eu tenho um fragmento, houve o trauma, e algumas vezes eu perco esse fragmento, e algumas vezes o fragmento ele fica, mas ele fica afastado, tá? A pergunta é, o que que eu faço? Eu decidi extrair o fragmento coronário. O que que eu faço com o fragmento que fica nessa posição aqui, tá? Esse fragmento aqui, eu posso, na verdade, definir. Teoricamente, ele mantém a vitalidade. Se a gente conseguir fazer uma boa sutura aqui, eu posso fazer o que a gente chama de sepultamento radicular. Mas é bem importante a gente ter em mente que eu preciso continuar fazendo esse acompanhamento. Que houve um trauma também nessa raiz. E essa polpa ela ainda pode necrosar. Mas eu posso deixar esse fragmento ali e acompanhar. Eu não tenho muitos casos assim, mas eu tenho 3 casos que eu sepultei, tá? Eu tinha um fragmento bem apical que eu resolvi não mexer, e os outros 2 eram bem na metade da raiz. Desses 3, 2 eu tive sucesso, isto é, eu acompanhei esse dente, certo? Não apareceu nenhuma área de radiolusta, nenhum sinal de necrose, esse dente foi esfoliado. Porque eu tenho que imaginar que para o dente permanente que está aqui, quando ele iniciar o processo de erupção, isso é de reabsorção, ele não sabe se tem uma coroa aqui embaixo ou não, certo? Então, o processo de reabsorção e de esfoliação do dente descido e de erupção do dente permanente, ele permanece. Mas eu preciso ficar acompanhando esse dente. Eu tive um caso que, mesmo mantendo esse dente, desenvolveu uma lesão, certo? E daí a minha opção foi a exodontia do dente e não tratamento endodôntico, até porque não tinha como isolar, não tinha como irrigar, então naquele caso não estaria indicado, tá? Mas eu posso, mas não esqueça, essas decisões precisam de um acompanhamento, isso é bem, bem, bem importante, porque se vier necrosar, a gente ainda pode intervir. Certo? O que mais, Ju? Uma outra perguntinha aqui. Diga. Com 1 ano de idade, encaminho para avaliar um relato de caso ali. Tá, deixa eu ler aqui. Então, assim, a pergunta foi o seguinte: paciente de 1 ano de idade que o pediatra encaminhou para avaliar. Ele está com essa lesão há 2 meses, não dói e não tem desconforto. Não dói. E desconfia que foi um trauma. Deixa eu só baixar a foto aqui. Só que pelo que eu tô vendo aqui, não posso divulgar porque a imagem não é minha, tá, gente? Eu vou explicar. É uma lesão no lábio. Como a criança, por exemplo, ela tivesse caído, o incisivo mordeu, certo? E ficou aquela lesão no lábio. Ela me mandou aqui várias fotinhos dessa lesão no lábio. Só que ela disse que também está surgindo um machucadinho fora do lábio, certo? Aí a gente tem que ver a característica da lesão, certo? Se a criança caiu, bateu e traumatizou, então, por exemplo, caiu, né? O dente bateu no lábio, né? Não fraturou nada, só dilacerou o lábio. Ele vai cicatrizar, certo? Vai passar o tempo, aquele machucado vai dilacerar, cicatrizar. O que pode acontecer às vezes? Associado ao trauma, o dente descido ele fraturou, então fica com um bordo cortante e a criança vai mordendo ali com aquele bordo cortante e mantém a lesão. Isso é uma coisa.
certo? Mas ela geralmente vai ficar uma lesão, digamos, a palpação amolecida, ela vai ficar mesmo machucado. Agora, se a lesão está mais queratinizada, um pouquinho mais endurecida, aí a gente tem que investigar, às vezes é associado por repetição. Agora, associado com uma lesão no queixo, um pouquinho mais abaixo na pele, onde o dente não alcança, aí a gente tem que investigar um pouquinho melhor e não parece ser do trauma, certo? Pode ser que a criança, por exemplo, quando é só no lábio, né, que a criança fica mordendo repetidamente, e daí a gente tem que ver se tem algum tipo de hábito deletério associado, e daí a gente vai perguntando para a mãe e a mãe vai observando. Mas quando é um trauma, geralmente ela cicatriza e cicatriza rápido. Espero ter respondido, tá? Certo? Outra coisa que muitas vezes também pode acontecer, que eu tô lembrando agora, é geralmente bebezinho que ainda mama. Isso a gente tem que ter um pouco de cuidado. Quando fratura, pode ficar alguns bordos cortantes e às vezes machuca a mãe na amamentação. Quando isso acontece, a gente tem que intervir, nem que seja provisoriamente, tirando esses bordos cortantes, para que a criança não deixe de ser amamentada, isto é, não fique machucando, né, o bico do seio da mãe, e daí a criança para de amamentar. Então, às vezes a gente tem que intervir, faz um desgaste com broca de alta rotação, tira aqueles bordos cortantes do esmalte, para que a criança continue amamentando, sendo amamentada. Claro que, Mariane, mas a estética ficou afetada, não ficou muito legal, mas tudo bem, a gente vai ter que, naquele momento, escolher o que é mais importante. E o mais importante é manter a amamentação da criança. A parte estética a gente resolve depois, tá? Então, a gente tem que, algumas horas, escolher, e nesse caso é o que é o mais importante. Mais alguma pergunta? Pessoal, vocês têm que me mandar pergunta, eu fico magoada se ninguém me manda pergunta, né? Vamos lá, um caso. Geralmente a gente tem dúvida a questão das reabsorções. Eu vejo que as pessoas têm dúvidas, mas eu não queria falar aleatoriamente, porque às vezes você tem coisas específicas. Diferenciar, como eu expliquei antes, uma reabsorção inflamatória, uma substituição, uma reabsorção interna, questão da alteração de cor. Às vezes as pessoas têm dúvida de reposicionamento de dente. Não é possível que vocês, assim, assimilaram tudo da aula, né? Eu sei que eu me esforcei bastante, mas sempre fica a dúvida. Não é possível, senão eu vou tirar um pedaço de umas aulas, assim, para vocês ficarem com mais dúvidas, né? Tá. Então, eu vou pegar, enquanto vocês têm essa criatividade de começar a ter mais dúvidas, eu queria explicar para vocês esse caso, pegando o gancho da reabsorção, desculpa, da fratura radicular, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu tive, desculpa, 3 casos, certo? O que na minha opinião, mas aí eu vou dizer na minha opinião qual foi o que diferenciou os 3 casos. Os 2 casos que eu tive sucesso, o dente, a coroa, antes do trauma, ela não tinha sido acometida por cárie. E no caso que eu tive insucesso, antes dessa fratura, essa coroa que foi extraída, ela tinha sido acometida com cárie. Já estava restaurada, certo? Mas eu tenho que lembrar que é uma polpa que podia ter sido contaminada ou parcialmente contaminada, e a gente não sabe que nível foi feita a restauração e se havia algum tipo de infiltração. Então, como a gente tem que observar que é diferente a resposta pulpar de um dente cariado que sofreu um trauma e a resposta pulpar de um dente que nunca foi cariado, está com a coroa rígida e que sofreu um trauma. É de eu esperar uma resposta pulpar diferente nesses 2 momentos, certo? Claro que no início a gente não tem como saber e a gente vai agir da mesma maneira, a gente vai tentar manter esse dente independente de qual foi o trauma. Mas uma coisa importante, vou dar outro exemplo para vocês de como a cárie pode intervir. Num trabalho que a gente fez e publicou no início do ano passado, em março, uma revisão sistemática sobre a alteração da cor da coroa, e eu comentei com vocês em algumas aulas, e a necrose pulpar, um dos critérios que a gente fez foi excluir todos os dentes nesse levantamento da literatura que tinham sido, que tinham cárie ou que tinham sido restaurados.
porque a gente sabe que essa contaminação, essa prévia contaminação da cárie poderia sim, né, diferenciar no processo de reparação dessa polpa após o trauma. Então, isso a gente, não que a gente vai mudar o tratamento, mas a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha e a gente pode até avisar para a mãe, olha, esse dente já teve cárie, ele foi restaurado, tá ok, mas a resposta desse nervo, né, do tecido pulpar pode ser diferente e a gente vai acompanhar igual, mas isso pode acontecer. A gente não tem uma casuística, nem números para dizer isso, nem trabalhos que mostrem a diferença da reação pulpar, né, frente ao trauma de dentes que já são cariados ou que já foram cariados e restaurados e dentes que não. Mas a gente pode inferir que essa diferenciação pode acontecer. Se o dente ainda estiver cariado, né, e vamos dizer assim, não foi nem restaurado, ainda mais. Eu já recebi vários casos de mães que procuram a gente por causa do trauma. E quando eu vou olhar o dente, na verdade são dentes cariados, né, com cáries importantes, que a criança caiu sim e bateu e fraturou, mas essa fratura, eu não vou dizer que não fraturaria um dente rígido, mas como o dente já estava cometido por cárie de uma forma importante a coroa, eu não trato mais ele como trauma, eu trato ele como cárie, né? Porque antes do trauma chegar, a cárie já estava ali, já existia um nível de contaminação e devido a isso, algum tipo de inflamação pulpar anterior, né? Então, muitas vezes eu não digo para a mãe que não foi o trauma, que não é importante, não digo nada disso. Mas eu digo para a mãe que existia um processo antes e que a gente vai tratar o primeiro, que muitas vezes pode estar trazendo sequelas maior para aquela dentição. Ó, falei um monte, agora vocês têm que mandar pergunta. Não vou falar mais. Uma perguntinha aqui. Clareamento dental externo em dente de tecido, sem sinal clínico de necrose, se é contraindicado ou não? Essa foi uma perguntinha que já teve na outra aula também. Tá. A pergunta é em relação a clareamento externo de dentes descidos que não teve necrose pulpar, isso? Isso. Tá. Eu tenho assim, como eu contei para vocês, eu acho que foi na outra aula, eu tenho um caso só que eu fiz um clareamento em dente descido, tá? Era uma ideia que a gente tinha de documentação, de ter uma sequência clínica toda feita e de publicação que eu fiz lá na universidade. A gente não tem indicações claras de clareamento para dente descido. Teoricamente, os clareadores não são indicados para crianças, né? E os casos que eu tive alteração de cor da coroa, sem necrose pulpar, eu tentei fazer um tratamento estético com desgaste leve da vestibular. E daí eu vou repetir o que eu falei no encontro passado. Fazer estética em criança é bem difícil. Mesmo que a criança seja comportada, ela tem um tempo de cadeira. Então, quando a gente vê o pessoal trabalhando em dente permanente em adultos, você vê um tempo de trabalho grande, porque você tem desgaste, a escolha da cor, às vezes mesmo que você desgasta, essa cor transparece pela resina, você tem que usar algumas resinas mais opacas para, digamos, neutralizar a dor e a cor e depois colocar resina. Na criança, às vezes, a gente não tem esse tempo. Então, a experiência que eu tenho, eu consegui remover essa alteração de cor, mas eu, Mariane, não fiquei muito contente com o resultado. A mãe gostou, pelo menos me disse que gostou, e a criança gostou, mas foi bem trabalhoso, né? Porque a gente tem que fazer um desgaste não muito grande, porque a polpa está viva, a criança muitas vezes ela colabora, mas ela se mexe na cadeira, não é uma criança não colaboradora, né? Mas ela se mexe um pouquinho na cadeira, não fica parada, e você tem que fazer toda uma reconstrução estética, acertar a cor. Então, eu acho difícil, né? Assim, no nosso cotidiano, mas dá para fazer? Dá para fazer. Agora, o clareamento só externo, eu não tenho experiência com isso. Tá? Tem mais uma perguntinha com a radiografia, essa aqui. Me mandaram, então, outra pergunta em relação à fratura radicular, tá? Então, a radiografia que foi me colocada tem 2 centrais, o 51 e o 61, os dois com uma fratura radicular somente no terço médio da raiz. E, na verdade, a relato aqui não tem dor e não tem mobilidade. Então, vamos tentar reproduzir aqui, tá? Para que vocês não estão vendo a radiografia, para eu não judiar de vocês. Então, imagine aqui, ó, uma fratura radicular,
o dente tá aqui, vou usar o outro, que é mais legal, tá? Então, aqui, ó, vou reproduzir o que o desenho mostra aqui. Deixa eu pegar a caneta certa aqui para mostrar para vocês. Então, só que imagina que desculpa, o 51, 61, e os dois estão com uma fratura nessa região aqui, tá? Tá justaposto, eu vejo o nicho da fratura, mas segundo ela não tem mobilidade desse fragmento e não tem nenhum tipo de radiolucidez ali. O que que a gente faz? Acompanha. Eu não mexo, eu só acompanho. O que que pode acontecer? Pode haver necrose desse fragmento, e daí você vai ver uma área radiolúcida aqui, ou pode haver necrose da polpa inteira, que você vai ver uma área radiolúcida aqui. Já vi casos, bem poucos, para não dizer um ou dois, onde mesmo com a fratura a pessoa conseguiu fazer o tratamento de canal aqui, no segundo momento. Mas aí, se necrosar, a gente tem que ver se vale a pena, tá? Mas enquanto tiver só essa linha aqui de fratura e nenhum sinal de necrose, só faz o acompanhamento. Outra coisa que pode acontecer é o fragmento afastar um pouquinho, né? Então, esse fragmento aqui coronário, ele desce um pouquinho e parece que aumenta a linha de fratura. Isso pode acontecer, tá? Mas enquanto não tiver sugestivo de necrose pulpar, não tendo mobilidade, eu acompanharia. E se tiver um aumento de mobilidade ligeira, você ainda pode fazer uma contenção desse dente, como eu ensinei na aula de contenção, e manter esse dente mais um tempo. Eu só acompanharia, eu acho que vale bem a pena, ainda bem que está bem justaposto e não tem mobilidade. Né? Não tem nenhuma justificativa de tratamento odontológico. O que a gente tem que ficar bem claro é o seguinte: a intervenção, o tratamento endodôntico, exodontia, ela tem suas indicações. Geralmente está associada à necrose pulpar. Se eu não tenho a necrose pulpar, eu não preciso intervir com a endo, independente qual é o tipo de trauma. Lembra que eu mostrei lá no começo, nas primeiras aulas, da diferenciação entre o tratamento do trauma e o tratamento da sequela de trauma. Então, se eu tenho essa situação aqui, onde eu tenho uma fratura coronária, se eu tiver um aumento de mobilidade, por exemplo, eu posso fazer uma contenção. Então, eu estou tratando o trauma. E aí eu acompanho. Se a sequela desse trauma for uma necrose pulpar, aí eu trato a necrose pulpar. Que daí vai ser com tratamento endodôntico, exodontia, e eu vou definir quando chega lá. Perguntinha aqui, Mari. Chegou um paciente com histórico de tratamento de trauma com endodontia de outro profissional. Apareceu fístula e veio no consultório. Refaço ou acompanho? Retrato? Não sei se foi insucesso ou se a fístula já estava e diminuiu. Então vamos lá, vou repetir, pelo que eu entendi. Tem uma história de trauma, veio de outro profissional que já tinha feito tratamento endodôntico desse dente, certo? Uhum. A dúvida se extrai ou retrata. Isso depende do material obturador. Ou acompanha, desculpa. Se tem a fístula, a presença do abscesso e a fístula, mesmo depois do tratamento endodôntico, isso nos mostra que, de alguma forma, o profissional ou a própria técnica, a limitação da técnica, não conseguiu remover todo o processo infeccioso presente no canal e nos tecidos perirradiculares. Aí a minha pergunta é com que tipo de material esse dente foi obturado? Se é um material que você consegue remover, que foi uma pasta, e você acha que vale a pena, você pode tentar o retratamento, porque daí você não sabe que técnica que o profissional usou, se ele desinfetou bem o canal, se ele limou esse canal, se ele mediu esse canal, de repente ele até limou, mas ele não mediu o canal adequadamente, então ficou talvez alguns milímetros sem instrumentação e com tecido pulpar necrosado internamente. Aí você pode tentar, a gente chamaria isso de retratamento, né? Agora, se o profissional obturou o dente com cimento, que, por exemplo, a gente faz com cimento óxido de zinco eugenol, a gente não consegue obturar. Retratar esse dente porque está obturado com cimento. Então, se eu tenho a persistência do processo infeccioso e eu não consigo acesso mais ao canal, eu tenho que extrair o dente. O que eu não posso é deixar esse processo infeccioso presente no dente descido, perdendo o osso próximo ao germe do dente permanente. Aí eu tenho que agir de alguma forma. Se você puder tentar retratar, eu acho que valeria a pena. Claro, assim, ó, que fique claro, estou dando uma opinião sem ver a radiografia, sem ver o caso, né? Então, são possibilidades que vocês vão me descrevendo, eu vou desenhando aqui na minha cabeça o que eu acho que vocês estão vendo.
tá? Outra perguntinha aqui. No caso de intrusão, quanto tempo no máximo você espera para a erupção do dente? Tá, tô gostando que tá vindo pergunta, fica bem mais legal. Então tá, a pergunta é, não sei onde que eu botei meu papel para pagar aqui. Cadê meu papel? Ih, meu papel toalha que eu tinha botado aqui. Joguei fora, será? Calma, pessoal, não fica nervoso. Calma. Vou achar aqui para fazer bonito. Achei! Eu sabia que estava aqui em algum lugar. Então tá, vamos pro nosso desenho aqui. Qual é a pergunta? Esqueci. Da erupção, né? No caso de intrusão, Ah, no caso de quanto tempo intrusão, quanto máximo tempo eu você espero? espera? Tá. Então tá, vamos lá. Pergunta é o dente intruiu, certo? Isso. Dente intruiu, que a gente sabe que ele pode intruir nessa direção, ele pode intruir nessa direção, certo? O que a literatura fala? Que a gente espera mais ou menos até 4 semanas por sinais de erupção. Não quer dizer que em 4 semanas o dente está aqui, tá? Não é isso que a literatura diz. Diz que em 4 semanas está aqui, daqui a pouco você vê ele tá reerupcionando, ele está começando o processo de erupção, tá? E a literatura diz que após 2 meses, não havendo sinais de reerupção, você deveria extrair. Então, ela deixa assim 1 mês ali para a gente decidir o que a gente quer fazer, né? Se até 4 semanas, 1 mês você espera sinais e 2 meses você extrai, entre 1 mês e 2 meses a literatura não te diz o que fazer. Tá. O que eu costumo acompanhar? Uma vez que a gente extrai, não tem volta, certo? Isso a gente sabe. Então, se neste processo de erupção a gente não vê nenhum sinal de infecção, isto é, não tem região avermelhada aqui, não tem abscesso, não tem fístula, esse dente não começa a drenar pus pelo sulco, eu pode dar uma esperadinha a mais. Agora, Mariana, exatamente quanto tempo não? Eu não tenho esse tempo para te dizer. A gente vai acompanhando. Quanto mais inseguro a gente está, e isso não tem problema nenhum, você chama o paciente mais vezes para você acompanhar ele, tá? E daí você vai acompanhando esses sinais. O que já aconteceu comigo? O dente intruiu, eu estava acompanhando, estava dentro desses 2 meses e começou uma região aqui, nessa região aqui, ó, um vermelhidão, e quando eu pressionava aqui, mesmo com o dedo, drenava pus pelo sulco. Então, não preciso esperar mais, já existe um processo, não tenho acesso ao dente, preciso extrair. Fácil de resolver. Já tive casos que não era meu, que eu recebi depois de 4 anos de intrusão. Eu acho que eu até mostrei isso na aula de intrusão. Então, o dente tinha intruído, a menina tinha 1 ano e meio. Chegou para mim 4 anos depois. Então, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos e meio, o dente lá dentro. Só a pontinha aparecendo aqui. Tava 4 anos intruído e eu não quis mexer. Não tinha abscesso, não tinha fístula. Tu bate a radiografia perfeitinho lá em cima. Se tivesse feito alguma alteração no dente permanente, né, alguma sequela, já tinha feito durante esses 4 anos. E eu pensei assim, o que eu posso ajudar o paciente agora, se eu extrair o dente, não vou ajudá-lo em nada. Mas eu imaginei, o permanente vai vir com uma grande alteração, certo? Porque se intruiu com 1 ano e meio e tá 4 anos intruído, eu ainda vou esperar mais, então o dente permanente, imaginei assim, né? Vem completamente alterado. Para minha surpresa, o dente permanente veio perfeito, sem nenhum tipo de alteração. Agora, a explicação para isso eu não tenho, né? Porque foi um trauma importante que a literatura disse, intrusões e avulsões são o que mais causam sequelas no dente permanente. O dente ficou mais de 2 meses na boca e a criança era uma criança pequena, com 1 ano e meio, onde o dente permanente ainda estava em processo de mineralização da coroa. Mas o dente veio perfeito. Então, às vezes a gente tem essas surpresas boas que acontecem. Ainda bem, né? Bem bom para nós. O que mais, Gil? Deu o tempo de contenção de 14 dias. Tá. Mas o dente ainda apresenta mobilidade. Quando tiro, recoloco, deixo. Boa. Então vamos pegar aqui. Acho que eu bati. Ui. Calma que eu fiz meleca aqui, calma. Derramei água em cima do tablet. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui uma figurinha para mostrar para vocês aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui um desenho aqui, ó. Tá. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu pegar aqui para ficar. Ah, acho que não vai dar, né? Ficou muito brilhante.
Não dá para vocês verem. Ficou muito chapado. Ah, agora deu. Deu? Não deu. Não deu. Tá, vou fazer no papel. Então, vamos lá. Quando eu faço... Vou fazer aquele... Vocês não podem rir dos meus desenhos, vocês já sabem, né? Então, vamos lá. Vou fazer meus dentes quadrados, porque eu não sei fazer outro dente. Aqui os laterais, certo? E eu resolvi fazer a contenção, tá? Por algum motivo. Fiz a contenção aqui, aqui, aqui e aqui. Como eu conversei com vocês, a sugestão é que fique 14 a 21 dias de contenção, porque a gente traz a informação do dente permanente, que a cicatrização do ligamento periodontal acontece em até 21 dias. Lembrando que, se eu tenho um trauma com uma grande mobilidade, eu tive muitas fibras rompidas, então o processo de cicatrização tende a demorar um pouquinho mais. Se eu tenho um trauma com pouca mobilidade, eu tenho menos fibras rompidas, então tende a cicatrizar mais rápido, tá? O que eu fiz? Deu 14 dias, o paciente voltou, tá? O que geralmente eu faço? Eu tiro só... E esse daqui é o dente traumatizado, tá? O dente com trauma principal, digamos assim, com maior mobilidade. Tirei a contenção só daqui, tirei a resina, verifiquei a mobilidade. O dente ainda tem uma mobilidade que eu julgo que ainda não é adequada. Eu posso recolocar. Se for a contenção semi-rígida, você pode deixar até um mês. Agora, Mariane, eu deixei mais. Pode acontecer alguma coisa? Não sei. A gente não tem esse relato na literatura. Teoricamente, se a contenção é semi-rígida, ela está reproduzindo uma mobilidade normal desse dente descido. Então, deixar algumas semanas a mais não teria problema. Agora, eu tenho que ver qual é o tipo de trauma, tá? Então, às vezes, nesses 21 dias, eu não tenho 100% da mobilidade, ok? Mas você vê uma evolução. Então, o dente tinha muita mobilidade e nesses 21 dias, essa mobilidade está melhorando, regredindo. Isso é um bom sinal e às vezes não está 100%, mas você pode tirar. Agora, se nesses 21 dias você vê que a mobilidade está igual, não houve nenhum tipo de melhora ou ela piorou, isso é um prognóstico ruim. É provável que você vá perder esse dente. E daí eu também tenho que saber que tipo de trauma que é. Porque se eu tenho uma fratura radicular, além da lesão do ligamento, esse dente tem uma menor inserção óssea. Então, é de se esperar que a mobilidade não volte a ser 100%. Agora, se eu tenho um dente que não teve uma fratura óssea ou uma fratura radicular, ou melhor dizendo, aí eu posso esperar um restabelecimento completo dessa mobilidade. Acho que eu respondi. Outra perguntinha. Sempre faço a endo após o reimplante? Quando eu opto pelo reimplante? Pergunta. Sempre faço a endo após o reimplante? Sim. Via de regra, sim. Tá? A gente sabe que em dentes permanentes você pode ter uma revascularização após um reimplante imediato, mas isso a gente, quando tem um ápice aberto, certo? Então, crianças com dentes jovens. O ápice do dente descido, ele fecha quando a criança tem 18 meses. Estou falando dos centrais superiores, tá? 51, 61. Então, com uma média, quando a criança tem 18 meses, acaba a formação radicular. Então, o que eu quero dizer? Quando a criança tem 18 meses, isso daqui vai fechar. Certo? Fechar que eu digo acabar a formação radicular. Se o pico de trauma é com 2 anos e meio, a maioria das crianças tem acima de 2 anos, então esse ápice já está fechado. Então é muito improvável que tenha uma revascularização, apesar de saber que teoricamente isso pode acontecer. Então, a sugestão é, uma vez que eu decido para o reimplante, em até 7 dias, a gente iniciar o processo de tratamento endodôntico. Aí você vê qual é a técnica que você utiliza, se é em uma sessão, 2 sessões e como é que você faz, tá? Agora, se você me perguntar, Mariane, tu nunca viste um caso de revascularização em dente descido? Já vi um caso, onde a criança avulsionou o dente descido, tinha 3 anos, a mãe era dentista, e a mãe reimplantou ultra mega imediato, não digo nem imediato, né? O dente deve ter ficado 30 segundos fora da boca, né? Ela recolocou o dente na hora. E eu achei que o dente ia necrosar, sugeri para a mãe ainda na época fazer uma endodontia. Ela disse que não, que queria esperar. Como ela era bem esclarecida, era uma colega da área, então ela decidiu e eu fiquei bem tranquila. A gente acompanhou e não aconteceu nada com esse dente. Não necrosou, não alterou cor,
esfoliou perfeitamente na época e o dente permanente vem sem nenhum tipo de alteração. São as surpresas boas que eu falo para vocês que às vezes acontece. Outra perguntinha aqui. No caso de mantenedor anterior, né? Quanto tempo devo fazer o acompanhamento? Devo trocar esse mantenedor? Tá, uma vez que eu fiz qualquer tipo de aparelho, a gente tem que acompanhar, certo? Enquanto o aparelho estiver na boca, seja ele passivo ou não, nesse caso seria passivo. Eu acompanho até a erupção do dente permanente. O dente permanente começou a irromper, aí você remove esse aparelho porque ele não vai ter mais justificativa. Eu acho que a pergunta é em quanto tempo, qual o Ah, intervalo de desculpa, o acompanhamento? intervalo de acompanhamento entre um e outro. Quando o aparelho for removível, que eu falei para vocês lá na aula, que eu não gosto muito, porque muitas vezes eu não tenho colaboração da criança, você tem que chamar mais porque os grampos, você precisa fazer ajuste nos grampos, seja o grampo que você escolher, tanto o Hawley, quanto os circunferenciais, quanto o Adams, você precisa fazer ajuste porque o aparelho vai ficando frouxo. Então, a cada acho que uns 3, 4 meses, você precisa chamar o paciente. E às vezes ele liga reclamando que não está ok, ou a mãe liga dizendo que não está usando porque o aparelho está caindo. Se for um aparelho do tipo fixo, que eu mostrei para vocês, onde eu coloco bandas nos segundos molares e um arco palatino com dente fixo, aí você pode dar um intervalo maior, às vezes de 6 meses, mas tudo pensando que a criança tem uma boa higiene, uma boa alimentação, uma mãe devidamente esclarecida. Se a criança tem um risco de cárie maior, aí você vai voltar antes, em decorrência do risco, né? Que o próprio aparelho é mais retentivo, acumula mais placa, mais dificuldade de escovação, e você vai chamar o paciente antes. Mas pensando só no aparelho, a cada 6 meses é bem tranquilo. Só em relação ao reimplante aqui, tem outra perguntinha, se até 1 hora é viável a tentativa de reimplante? Tá. A pergunta é se a tentativa de reimplante em dentes descidos até 1 hora ele é viável. A literatura, os artigos que relatam reimplante de dentes descidos, eles não nos dão esse tempo exato. Então, a gente não tem estudo dizendo até 1 hora dá, menos de 1 hora fica melhor, ou mais de 1 hora a gente tem maior quantidade de sucesso. Como eu falei para vocês, existe uma revisão sistemática onde publicado de reimplante a gente tem 41 dentes relatados na literatura de reimplante. Então, é muito pouco para a gente determinar a partir disso o tempo. Agora, clinicamente, o que eu percebo? Da criança ter o trauma avulsionar. A mãe, vamos supor, não tem coragem de reimplantar. Colocar o dente no leite, colocar a criança no carro, dirigir até o teu consultório, tirar a criança, arranjar um lugar para estacionar, né? Porque a gente tem consultório geralmente em centro de cidade, aí descer do estacionamento, tirar a criança da cadeirinha. Ela deve ter pego todas as sinaleiras fechadas, porque ela estava com pressa, né? Então ela pegou tudo fechado. Chegar no consultório, a gente explicar para ela mesmo que meio que rapidamente o que a gente pode fazer, reimplantar tudo em meia hora, dependendo do centro que a gente mora, às vezes realmente isso fica um pouco difícil, né? O que a gente sabe que quanto antes, melhor. Mas se de repente vier em condições ideais e você explicar para a mãe as vantagens e desvantagens, você vê que é uma mãe que topa com você e sabe que realmente se tiver sucesso que você vai ter que fazer e o sucesso, quais são as vantagens, eu acho que valeria a pena, em condições ideais, né? Então, eu tenho que ter uma criança que esse dente ainda vale a pena, quer dizer, eu não vejo nenhum tipo de reabsorção fisiológica, nem patológica visivelmente. Tem que estar o tempo inteiro armazenado em meio úmido, né? De preferência no leite. E você conseguir ter dentes adjacentes para você fazer essa contenção também. E não tenha tido nenhum tipo de trauma antes, né? Nesse mesmo dente. Aí eu acho que você até poderia tentar, tá? Mas eu acho que nesses casos a gente tem que ter uma conversa bem franca com o paciente dos riscos e benefícios. Tem gente me espiando aqui do lado, não estou entendendo. Na reabsorção interna, tem algum trauma mais associado? Tá, reabsorções internas tem algum tipo de trauma mais associado? Não, não tem. As reabsorções internas derivadas de trauma são baixíssimas, menos de 3%. Que eu digo assim, dentro de todas as sequelas de um dente descido traumatizado, as reabsorções internas, elas equivalem a menos de 3% dessas sequelas. E elas não têm associação a nenhum tipo de trauma. Lembrando que a reabsorção interna,
que agora deixa eu lembrar para quem não chegou nessa aula ou quem não lembra direito, a reabsorção interna existe um processo, existe o trauma, certo? Existe um processo inflamatório interno, onde por algum motivo as células clásticas internamente são acionadas e elas começam a reabsorver essa dentina de dentro para fora. Por quê? Porque eu tenho um deslocamento focal dessa camada de odontoblastos que reveste toda a polpa, tá? Lembra que internamente eu tenho aqui, ó, dentina, pré-dentina e eu tenho um monte de odontoblastos aqui, certo? Às vezes, no momento do trauma, eu tenho deslocamento desses odontoblastos, quer dizer, eu perco, necrosa, e fica essa camada, algumas camadas de dentina expostas às células clásticas que já tem internamente dentro da polpa. E daí eu começo esse processo de reabsorver de dentro para fora. Então, se está reabsorvendo, é porque essa polpa está vital, certo? Se a polpa estiver necrosada, as células clásticas não estão viáveis. Então, a única maneira de eu paralisar esse processo é fazendo o tratamento endodôntico desse dente. E daí eu consigo reverter. Mas não tem na literatura e nem da minha experiência que eu consiga associar qual é o tipo de trauma. Ela está associada a um processo inflamatório como uma sequela do trauma que esse dente sofreu. Paciente com 3 anos, com necrose por cárie, foi feito o canal e após 6 meses o paciente sofreu uma avulsão e fiz o reimplante e contenção. A mobilidade melhorou. Qual o prognóstico desse caso? Ah, ela até mandou uma fotinho, ó. Fiz o reimplante. Fez um reimplante de um dente tratado endodonticamente. Nunca vi um caso parecido, mas agora eu fiquei bem curiosa. Tu vai ter que me mandar esse acompanhamento, porque eu queria muito, muito, muito ver. O reimplante de um dente já tratado endodonticamente, ele não é indicado, tá? Nem dente descido, nem dente permanente. Mas tudo bem, você já fez, né? Mas eu fiquei bem, bem curiosa. Se puderes mandar o acompanhamento radiográfico, tá? Ela disse que vai mandar, né? Manda porque eu fiquei bem curiosa, certo? Vamos ver. Porque a gente tá. É uma coisa que é importante a gente lembrar é que mesmo que não esteja indicado, a gente está falando de estruturas diferentes, certo? Deixa eu pegar meu papel aqui para apagar. Quando eu estou falando de um dente necrosado, eu estou falando de um dente que toda essa parte aqui que está necrosada, né, que você já tratou o canal. E quando eu reimplanto e eu consigo reverter o processo de mobilidade, eu estou falando do ligamento periodontal que foi restabelecido, né? Claro que eu estou falando de um dente, que uma coisa conversa com a outra, mas a gente está falando de estruturas diferentes, mas bem legal. Assim, não é uma indicação, mas se você tiver. E aí faz o acompanhamento radiográfico bem direitinho, né? Para a gente ter essa documentação. Mais uma perguntinha agora em relação à reabsorção externa, se ela está mais relacionada à luxação lateral. Que tipo de reabsorção externa? A inflamatória ou por substituição? Tá, vou falar geral, já vou responder porque eu não vou esperar. Já fiquei agoniada aqui. Melhor. Então, assim, ó, a reabsorção inflamatória, meu dente já tá todo pintadinho aqui. A reabsorção inflamatória externa, ela, na grande maioria das vezes, ela está associada à necrose pulpar. Então, como a necrose é mais comum, a gente, dentre esse, assim, não é que é mais comum, tá? Mas não é digamos, não é uma sequela rara de acontecer. Teve o trauma, tem a necrose, e a necrose começa com tanto com perda óssea, né? Quanto com a reabsorção inflamatória dessa raiz, que geralmente é no ápice, mas a gente pode ter também nas laterais, tá? Qual era a pergunta mesmo? Viajei aqui, gente, desculpa. Se a reabsorção interna tem algum outro trauma, mas não. Externa. Na externa está mais relacionada à luxação lateral. Tá. Aí o que a gente tem que imaginar? Que também a reabsorção externa pode acontecer por causa de lesão do ligamento periodontal. Então, vou dar um exemplo. Você teve um trauma e teve um deslocamento, por exemplo, assim, tá? Quando eu tive deslocamento, todo esse ligamento periodontal aqui, ele foi pressionado, certo? Ele foi pressionado,
essa camada de cimento aqui pode ter sido perdido alguns focos, tá? Então, eu tenho essa perda aqui importante. Então, quando eu tenho um deslocamento, na verdade, esse contato maior da raiz com o alvéolo, eu posso inferir que nesses casos de traumas mais severos, eu tenho maior possibilidade de eu ter esse tipo de reabsorção. Mas eu não tenho nenhum estudo que diga que reabsorção, uma luxação lateral vai ter mais reabsorção interna. O que eu tenho que saber é que quanto mais grave o trauma, mais lesão eu tive, tanto no ligamento quanto na polpa. Então, mais chance de eu ter sequelas desses tecidos. Agora, uma associação assim exatinha, a literatura não nos traz. Mais pergunta, mais pergunta. É isso. Só! Ah, gente, agora que eu tava me empolgando. Vai, a gente tem mais uns minutinhos. O pessoal tá cansado, né? Isso? Tá todo mundo querendo jantar, eu também. Jantar, acordar cedo amanhã, botar os filhos na cama, todo mundo já fez deveres, arrumar a mochila. Não? Uma coisa que é bem importante, assim, aí eu queria pedir um favor para vocês, é que quem usou a apostila, eu sei que assim, a gente fica corrida e é muito tempo para mandar, mas pode ser pelo comentário no Instagram, no direct, ou mesmo por e-mail. Queria que vocês comentassem alguma coisa da apostila, assim, até que ponto ela realmente ajudou vocês, e até que ponto vocês acharam que não fez diferença, ou que o estilo como ela foi escrita, não precisa escrever detalhes exatamente, mas só um feedback, assim, ô Mariana, eu gostei da parte do desenho, ficou bem legal, eu acho que ajudou. Ai, Mariana, eu não gostei que em vez de tu deixou um monte de coisa para preencher, em vez de escrever o que era, sabe? Eu optei por fazer assim porque eu acho que quando a gente escreve, a gente pensa um pouquinho mais e não recebe tudo pronto, o conhecimento é mais construído, né? Eu achei que podia ajudar vocês mais dessa maneira. E daí eu só queria um feedback, assim, porque daí eu posso, de repente, se a gente lançar essa segunda edição do curso, eu posso fazer uma versão 2, uma segunda edição da apostila, melhorando um pouquinho alguns aspectos. E quem tiver mais tempo e quiser pontuar erros também, eu fico bem agradecida, porque eu duvido que vocês não tenham achado nenhum erro nessa apostila. Porque toda vez que eu leio, eu até parei de ler, né? Porque a gente sempre acha algum detalhezinho e eu queria deixar ela bem redondinha. Se vocês puderem me ajudar. Mari, como a gente atrasou quase meia hora para entrar, problemas técnicos, a gente de repente remarca mais uma aula ao vivo, para quem não conseguiu acompanhar, tinha se programado para ficar das 7h30 às 8h30, a gente remarca uma daqui a 2 meses, que é quando eles vão estar encerrando a visualização do curso, que eles vão ter 3 meses de acesso. Entendi. A proposta da Jo é o seguinte, como a gente teve esses problemas técnicos, né, e algumas pessoas tinham feito essa programação e não puderam ficar até mais tarde por causa do nosso atraso, de repente a gente marcar mais uma aula ao vivo, para essas pessoas não puderam acompanhar, mas bem no finalzinho desses 3 meses que vocês teriam direito. Então, vocês têm que assistir tudo para ter muitas dúvidas, né, gente? Não tem graça. E outra coisa, vocês têm que mandar essas dúvidas por e-mail, porque daí eu consigo separar as imagens para explicar um pouquinho melhor, isso já me facilita. E talvez nesse dia a gente comece a entrar com as conexões uns 15 minutos antes, mas vocês também acessem 15 minutos antes para ficar dando esses feedbacks para a gente. A gente não está ouvindo, e a gente faz os ajustes para começar às 7h30 em ponto. Aí também não atrasa, no caso, a rotina de vocês para também não ficar muito tarde. Certo? Mas o sorteio está mantido. Nós vamos divulgar no Instagram. Boa sorte para todo mundo. Espero que vocês ganhem a caneca. Eu tenho uma, o café fica mais gostoso nessa caneca, tá? Bem mais gostoso, tá? E a Rê está dizendo aqui que não assistiu todas as aulas ainda. Como não assistiu todas as aulas? Quem que não assistiu? A Rê tem que assistir todas as aulas, tá? E mais de uma vez, assim, para gravar bem. É importante. Né? E pode ir dando os feedbacks também, tá? Então, o sorteio vai a apostila impressa, lembrando, certo? E lembra que a aula ao vivo vai ficar gravada também, para quem quiser dar uma recapituladinha. Tá, caneca. E essa lâmina aqui que eu rabisquei toda, aí vocês também podem rabiscar, tá? Tipo, risca e apaga, tá?
Outra coisa para quem chegou agora, a aula ao vivo fica gravada no site. Vocês que têm o link, vocês podem assistir essa aula a hora que quiser, certo? Espero que tenham gostado. Podem continuar mandando dúvidas, né, por e-mail, mesmo pelo Instagram. Se gostaram do curso, divulguem para que outras pessoas possam fazer no segundo semestre. Beijinho, boa noite, boa clínica amanhã para vocês. Tchau!